Oi, aqui é a Tarsila e esse é mais um episódio do podcast Diário de uma Nômade, um lugar onde eu compartilho as histórias, experiências, aprendizados e conversas que tenho tido nos meus últimos anos como nômade digital. O tema da página de hoje aqui no diário é Eu não sou o meu trabalho. Eu tenho refletido muito sobre essa questão ultimamente. E aí muitas coisas aconteceram. Eu recebi insights, assim, pequenas informações de diferentes lugares que permearam as últimas semanas, lugares que eu frequentei, assim, de podcasts, canais no YouTube, mensagens que eu recebi, por exemplo, até na astrologia que eu fiz com a Débora recentemente, que ela falou que nessa época do ano, quem é de touro, e eu sou de touro, fica um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais reflexivo e introspectivo, porque o sol tá do lado oposto do mapa astral, né? Tá lá em Escorpião, que é diretamente oposto a nós. Então, eu comentei até um pouquinho sobre isso no último episódio, e ela falou, olha, normal você ficar um pouco introspectivo nesse momento, não toma nenhuma decisão ainda, assim, sobre as coisas que você vai sentir, deixa processar, deixa maturar e cozinhar ali dentro de você. E agora já faz umas 2 semanas que eu tô pensando sobre isso, eu acho que eu estou chegando nas conclusões, mas quero trazer essas coisas que eu tenho pensado e tenho sentido aqui no podcast, porque eu acho que pode ser muito legal para alguma outra pessoa que está aí do outro lado. Coincidentemente ou não, né, se você pode falar que astrologia é uma coincidência ou não, em novembro do ano passado, eu lembro que eu passei pelo mesmo conflito, assim, de questionar o meu trabalho, questionar qual é a relação do meu trabalho comigo como pessoa, o que eu queria continuar fazendo, se eu queria continuar empreendendo ou não. No ano passado eu passei por coisas na minha vida pessoal que foram muito difíceis, que eu ainda não tô pronta pra falar sobre elas, mas que me fizeram perder o chão, assim mesmo, e que tiveram um grande papel nesse momento de questionamento que eu tive no ano passado. Mas, coincidentemente, o que aconteceu em setembro? Isso que aconteceu comigo foi em setembro. Em novembro, eu lembro de eu estar passando por esses questionamentos também, porque eu me questiono, às vezes, ainda sobre essa questão do empreender. Às vezes eu fico pensando assim, será que não seria mais fácil se eu tivesse um emprego? E se eu tivesse um emprego, como é que eu ia me sentir? Porque assim, eu nunca tive um emprego fixo de fato, sabe? Eu comecei a empreender muito nova. Os empregos que eu tive, eles foram esses empregos de intercâmbio que não eram um vínculo empregatício. Então eu comecei a empreender muito nova, eu conheço os desafios do empreendedorismo, eu sei pelo que eu escolhi esse caminho, mas às vezes eu paro pra me questionar. Dessa vez, eu tô questionando mais a questão da relação do meu trabalho com a minha vida pessoal, e vocês vão entender mais ao longo desse episódio. Eu venho refletindo muito, faz muito tempo, mas agora pegou mais forte. Qual é o papel do trabalho na nossa vida? Na minha terapia, uma vez eu cheguei na conclusão que o trabalho é uma expressão de quem nós somos aplicada no mundo. Mas eu sei que isso não é verdade para todo mundo, que nem todo mundo tem a possibilidade que eu tenho, por exemplo, e que outras pessoas têm, de ter um trabalho que literalmente expressa quem você é. Tem muita gente que tem um trabalho que precisa ter, né? Então isso não vale para todo mundo. Para essas pessoas, por exemplo, o trabalho está servindo muito mais como uma forma de adquirir recursos para que ela sobreviva na sociedade que a gente vive ou de dinheiro necessário. Então, o ideal, né, um equilíbrio entre esses dois pontos seria que a gente pudesse trabalhar com algo que expressa quem a gente é e que a gente gosta até certo ponto, né, não precisa ser completamente, eu não acho que a gente precisa ser completamente apaixonado pelo nosso trabalho, às vezes, mas que seria legal a gente trabalhar com algo que a gente gosta e que também gera frutos pra gente viver, que também tem um outro lado de pessoas que trabalham só o que elas gostam e não conseguem ter recursos financeiros para que elas sustentem a própria vida, o que também é um outro lado dessa moeda. E aí, falando um pouco mais sobre a minha relação com o trabalho, alguns conflitos que eu tenho com ele às vezes é o fato de que a minha vida pessoal e o meu trabalho, eles são muito interligados, né? Por exemplo, eu fui para casa de uma amiga minha que mora em Paris e uma coisa que eu observei quando eu cheguei lá, é que ela estava trabalhando numa loja de roupa naquele momento. Que ela trabalhava na loja de roupa, não era um trabalho que ela era apaixonada, mas também não é um trabalho que consumia ela intelectualmente ou fisicamente, sabe? Não consumia a alma dela, digamos assim. Que ela ganhava uma grana legal, que ela conseguia sair, conseguia comprar coisas pra ela, tava juntando dinheiro e tal. Não uma grana absurda, mas uma grana suficiente ali pro começo da vida dela na França, digamos. Ela saía do trabalho e ela ficava na paz de Jesus. E eu comecei a me contrastar com isso, porque
eu, como empreendedora, o meu cérebro tá sempre pirado. Eu tenho que, às vezes, me obrigar a ter momentos em que eu não estou pensando em trabalho, porque eu tô sempre pensando em trabalho. Eu não tenho um salário garantido mês que vem. Então, eu tô sempre pensando em estratégias que eu preciso fazer pra adquirir renda, né? Novos produtos ou novos serviços, ou divulgá-los, como divulgá-los, se faço outro tipo de coisa ou não e tal. Então, a vida do empreendedor é completamente diferente, é uma batalha diferente, né? A gente já falou sobre isso em outro episódio. São batalhas diferentes, a batalha de você ter um emprego fixo e a batalha de você ter uma vida que tem um trabalho mais livre, digamos assim, ou de empreender ou ser autônomo. Você não necessariamente precisa empreender para ser nômade digital, quero deixar isso aqui claro novamente. Eu empreendo e eu trabalho com redes sociais, mas essa não é a única forma que existe de você ser nômade digital, ter liberdade geográfica e trabalhar online. Você não necessariamente precisa trabalhar com redes sociais e empreender. E essa é uma das coisas também que eu venho pensando. Porque, pra mim, o principal é ter essa liberdade geográfica, é ter mais liberdade de tempo, é poder escolher os meus horários. E o empreender é uma das formas que eu escolhi isso, mas tem outras. E essas outras, às vezes, passam perto de mim e dão uma piscadinha. Elas flertam comigo, sabe? Outra coisa que eu tenho pensado muito já faz algum tempo, e tudo isso vai se ligando, tá? Ao longo desse episódio até a gente chegar na conclusão final do que aconteceu. Que foi eu chorando na academia, fazendo cadeira extensora, chorando numa epifania. É lá que a gente vai chegar. Segura aí, aperta o cinto. Outra coisa que eu tenho pensado muito é a minha relação com as redes sociais, porque eu lido muito bem com o YouTube, eu gosto muito de trabalhar com o YouTube, me arrependi de ter parado um pouco o meu canal. Eu acho que eu parei o meu canal por quase um ano. Me arrependi de ter feito isso, mas paciência, eu tenho que acreditar que eu fiz o melhor que eu podia naquele momento com o que eu sabia naquele momento. Principalmente a minha relação com o Instagram, que eu percebo que ela é, assim, tóxica. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, fui ler um pouco mais sobre isso e fui entender um pouco mais sobre isso. Eu não sei você, várias vezes durante o dia, quando eu pego meu celular pra fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu vejo, eu tô no Instagram. E eu não sei como eu fui pra lá. Quando eu vejo, já passou meia hora. E eu não sei como eu fui para lá. E eu já nem lembro mais o que eu tinha que fazer. Várias vezes ao longo do meu dia, eu me vi numa tarefa que era importante. E do nada, meu corpo parava e pegava meu celular para abrir o Instagram. Sem o menor motivo de eu estar fazendo aquilo. Isso começou a me incomodar. Essas duas coisas começaram a me incomodar. Outra coisa que me incomoda. O quão mal eu me sentia quando eu postava alguma coisa e alguém não respondia. Eu postava alguma coisa e não tinha engajamento. Eu não tinha retorno do que eu colocava ali naquela rede social. E isso começava a me questionar. Isso fazia com que eu me questionasse o meu valor como pessoa, o meu valor como trabalho, o meu valor naquela rede social e o que eu estou fazendo. E também, outra coisa que acontece no Instagram, esse negócio de ficar rolando feed e acompanhar pessoas que trabalham com o que eu trabalho, eu olhar o que elas estão fazendo, me comparar e me sentir péssima. Achar que eu devia estar fazendo mais, que eu devia estar fazendo como elas, olha que ideia legal que eu não tive, olha como elas conseguem fazer tudo e eu não consigo. E é uma ilusão, é totalmente uma ilusão. E eu falei pra mim mesma, Tarsila, você precisa de limites, com esse Instagram não tá te fazendo bem, vamos parar. O que eu fiz? Coloquei o meu Instagram com limite de 1 hora por dia. E eu acho que é um tempo bom, tá? 1 hora por dia numa rede social, eu acho que é um tempo bom. O dia só tem 24 horas. Só 24 horas, para pra pensar nisso. 1 hora por dia no Instagram. Eu limitei, e aí agora meu celular bloqueia quando dá 1 hora. Se eu precisar de mais 15 minutinhos pra terminar ali um trabalho e tal, eu consigo colocar, ele dá essa opção de liberar mais 15 minutos e tal. E eu não faço isso muitas vezes, porque você pode entrar num looping de ficar liberando 15 em 15. Quando eu percebo que já tá nessa de liberar, eu faço o mínimo que eu tenho que fazer mesmo. Mas como eu trabalho, às vezes tem coisas que eu não terminei de fazer. Tenho que postar uma sequência de stories, tenho que compartilhar mais alguma coisa. Me dou um pouquinho mais, mas já fico atenta aqui, ó. Você já ficou 1 hora no Instagram hoje? O que você fez nesse Instagram hoje realmente foi algo relevante pro seu trabalho? Ou você tava lá rolando o feed, se comparando, fazendo nada, com a ilusão de que você tá aprendendo alguma coisa que você não tá? O que aconteceu? Então eu tava com esse questionamento do trabalho, tava com esse questionamento em relação ao Instagram, porque ele é uma ferramenta importante pro meu trabalho, e eu tava pensando, como eu posso trabalhar com ele sem depender tanto dele, pra que
eu não me sinta falhando quando eu não fico no Instagram. E será que eu tô realmente falhando quando eu não fico no Instagram? Afinal, qual é o papel do Instagram no meu trabalho? Será que ele é extremamente necessário que eu fique tanto tempo por lá? Ou será que eu consigo criar uma outra forma de se conectar com as pessoas e que doa menos na minha saúde mental? Esse é um dos motivos de eu estar mais frequente aqui no YouTube e gostar muito mais de fazer conteúdo no YouTube. Ele é muito mais gentil pra minha saúde mental, muito mais. E não só pra minha, tá? Pra sua também, porque é aí que tá. Eu recentemente encontrei um vídeo de um filósofo e psicólogo, eu não sei exatamente todas as etiquetas dele, que se chama Emanuel Aragão. E ele fez uma série no YouTube dele chamada As Tecnologias do Fim do Amor. E ele tem um vídeo sobre o Instagram chamado Como o Instagram Destruiu a Sua Possibilidade de Ser Feliz. Que já ilustra bem sobre o que é esse vídeo. Essa série que ele tá fazendo das tecnologias do fim do amor, ele não fala só do Instagram, mas ele fala de outras, inclusive de Netflix, podcast, Tinder, WhatsApp, esse tipo de coisa. Ele se baseia na neurociência afetiva. E uma coisa muito interessante que ele fala nesse episódio, eu até anotei algumas coisas aqui pra eu conseguir lembrar de falar tudo, porque uma das coisas que ele fala nesse episódio é que as redes sociais são pautadas na maior necessidade do ser humano. Então, dentro da neurociência afetiva, o ser humano tem 7 necessidades básicas e a maior delas é a necessidade de ser amado. E essa necessidade de ser amado, ela fica perseguindo a gente pro resto da nossa vida. A gente busca isso de formas diferentes e basicamente em tudo que a gente faz de forma inconsciente. As redes sociais, o Instagram, eles brincam exatamente, eles pegam justamente nesse ponto na gente e por isso que elas funcionam tão bem. Por quê? Pensa aqui comigo. Toda vez que a gente compartilha alguma coisa no Instagram ou que a gente entra no Instagram, a gente normalmente posta aquilo que a gente acha que vai fazer o outro nos dar um tipo de reconhecimento. Um like, um comentário, um biscoito, uma validação. E essa é uma busca falsa, uma validação falsa, um reconhecimento falso dessa necessidade de ser amado. Então, tudo que a gente posta é pensando inconscientemente no ideal de quem a gente deveria ser para ser amado. E a gente costuma curtir também as coisas que a gente se identifica, e essa identificação vem desse lugar também. A gente costuma acompanhar pessoas que têm um estilo de vida que a gente acha que se a gente tivesse, nós seríamos mais felizes, porque seríamos mais amados e seríamos mais reconhecidos. E essa brincadeira de a gente ficar entrando e compartilhando e se conectando com as pessoas, e essas métricas de likes e comentários e salvamentos, e as pessoas respondendo seus stories e te dando biscoito, isso alimenta essa sua vontade de ser amado, mas alimenta de uma forma falsa, de uma forma que não realmente abastece a sua necessidade de vínculo com alguém. Isso alimenta um vício da dopamina que a gente encontra toda vez que a gente abre aquele Instagram e tem uma novidade, tem alguém comentando em algo que a gente postou, ou tem alguém respondendo um story nosso. Isso vira um vício. Por isso que a gente acaba entrando tantas vezes lá sem nem perceber. E tem a vontade de entrar no Instagram do nada, porque o nosso cérebro começa a viciar nessa dopamina, como se fosse uma droga, de verdade. Então, a gente fica voltando naquela rede social buscando essa validação, esse reconhecimento que vai satisfazer essa nossa vontade de ser amado, reconhecido e visto, e ela é falsa, por isso que a gente fica voltando tantas vezes. E se você for parar pra pensar, o que é o selo azul? O cúmulo do Instagram foi esse selo azul. Eu até coloquei o selo azul por um tempo pra ver se eu ia sentir de fato alguma diferença na minha performance de trabalho ali no Instagram. Já não tô pagando aquilo mais porque eu comecei a pensar que aquilo é ridículo, gente. Para pra pensar. Só quem tinha o selo azul antes eram pessoas que teoricamente eram as VIPs, né? As Very Important Persons. Elas eram, como é que fala? Exclusiva, diferenciadas. Elas eram realmente as pessoas especiais. E todo mundo queria o selo azul porque dava essa sensação de reconhecimento, de validação, de eu valho a pena. Eu sou especial. Eu sou reconhecido e validado. Olha aqui, eu tenho o selo azul. Então, todo mundo queria esse selo azul. E o Instagram, sabendo disso, fez a jogada de marketing capitalista mais inteligente que ele poderia fazer. Cobrar pelo selo azul. E usando como argumento o fato que vai deixar a sua conta mais segura. Gente, então a conta de ninguém nunca foi segura antes desse selo azul? Não fazia mais sentido a conta das pessoas, a identidade das pessoas serem seguras, independente de você ter que pagar ou não? Não é esquisito o fato de você ter que pagar pra você ter uma conta segura
no Instagram, dos seus dados serem protegidos, eu acho muito esquisito. Então, assim, eu prefiro não ter o selo azul. Tirei o selo azul porque esse negócio de que vai deixar sua conta mais segura pra mim é balela. Eu acho que eu já tomei as minhas providências pra deixar o meu Instagram seguro, não coloco meu celular lá vinculado com o Instagram, nem meu e-mail pessoal, e faço esses tipos de cuidado pra que o meu Instagram fique seguro. Se hackearem o meu Instagram, alguma coisa assim também, gente, eu começo o outro, só uma conta do Instagram. E aí a gente tá pagando pra ter esse selo azul. E quando eu coloquei o selo azul, as pessoas vinham falar comigo, nossa, como você conseguiu esse selo azul? Parabéns, você conseguiu o selo azul. Gente, o selo azul sempre foi pago. Sempre foi pago, só que antes, as celebridades, né, tinham que pagar muito mais. Porque para você ter o selo azul antes, você tinha que ter uma relevância na mídia. Então, você pagava para veículos de mídia colocarem você numa certa relevância para você usar essas relevâncias de prova para pedir o selo azul pro Instagram. Então, era mais caro. Só isso. Era só essa a diferença. Era mais caro antes. Ele tá brincando com a sua vontade de ser amado e validado e fazendo você pagar aí R$50 por mês. É o cúmulo dessa brincadeira com a necessidade básica do ser humano de ser visto e ser validado. Então, eu comecei a pensar em tudo isso. E o vídeo dele tem, assim, 38 minutos, esse vídeo do Instagram. Tem muito mais lá. E eu preciso até ouvir várias vezes, porque é um conteúdo super denso, assim, psicologicamente, com termos diferentes. É uma forma muito diferente de pensar. É um assunto que eu não tô acostumada a digerir. Então, eu preciso assistir de novo. Eu até recomendo que vocês assistam pra desenvolver uma relação melhor com as redes sociais. E aí teve uma outra coisa que aconteceu comigo. Esse foi o insight número 1. Então, voltando ao que eu tava sentindo, né? Toda aquela relação com o meu trabalho, relação com o Instagram. Aí eu ouvi esse vídeo falando sobre como nós somos manipulados emocionalmente para usar o Instagram e como isso reflete na nossa felicidade, na sua possibilidade de ser feliz, porque é como se a gente precisasse compartilhar algo no Instagram para que aquilo seja verdadeiro ou traga algum tipo de felicidade pra gente, precisasse daquela validação, daquele momento especial que a gente viveu de outras pessoas, sendo que não precisa, né? Você pode só compartilhar e viver aquele momento sem precisar postar, que ele vai continuar existindo, ele vai continuar sendo maravilhoso. Mas você quer mostrar. Inconscientemente, você quer compartilhar essa vida ideal, essa vida extraordinária, esse momento especial, porque a gente não fica compartilhando coisa ruim no Instagram, né? Dificilmente. Porque a coisa ruim não vai trazer essa validação pra você, de que você é uma pessoa que vale a pena. Digamos assim, de que você é uma pessoa vista, querida e amada. Aí eu comecei a pensar nisso, nessa questão do Instagram. Pensar que eu não quero depender do Instagram, mas eu ainda preciso dele. Então, como eu preciso pensar na sustentabilidade da minha carreira e da minha vida de forma profissional, relacionando ela talvez de uma forma saudável com o Instagram ou tentando me desvincular do Instagram, e também pensando que agora, gente, eu não moro mais no Brasil. Eu não vou voltar a morar no Brasil e eu continuo ganhando dinheiro com o público brasileiro, né? Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas não é fácil. Eu trabalho muito, porque eu preciso converter o meu dinheiro em reais para dólar aqui. E o dólar canadense é mais barato, ele é mais fácil de conquistar, né? Ele é 3 e pouco, diferente do dólar americano que é 5. Mas mesmo assim, é muito dolorido. Eu acho doloridíssimo ficar convertendo as coisas, entendeu? Eu tenho pensado também nessa questão da sustentabilidade da minha vida e com o fato de que eu preciso arranjar outras formas de monetizar o meu trabalho. E aí, esses outros tipos de formas de monetizar, trabalhando como nômade, que eu sei que eu poderia ganhar em dólar e tal, começam a flertar comigo. E aí eu fico repensando mas e se eu mudar o meu trabalho? O que isso vai significar pra mim? O que isso vai refletir na minha vida pessoal? E aí veio o insight número 2 que eu recebi nessa mesma semana, nesse mesmo período de tempo, que vai me levar até aquela epifania. A minha epifania também teve parte da epifania de uma pessoa chamada Lela Brandão, que tem um podcast também, ele é chamado Gostosas Também Choram, e eu adoro esse podcast. E ela fez um episódio recentemente chamado Epifania. Por isso que eu falei que a minha epifania veio da dela. Por quê? Nesse episódio, eu não vou contar ele inteiro, porque eu acho que vale a pena escutar, mas ela tava falando como ela a vida toda procurou validação e pessoal e satisfação pessoal no trabalho. Ela só sabia se definir, se reconhecer através das conquistas e dos feitos dela através da vida profissional. Aconteceram algumas coisas na vida dela que fizeram ela olhar mais para a vida dela do lado pessoal e ela começou a encontrar felicidade em outras coisas que não eram trabalho, pela primeira vez na vida dela. E aí ela começou a se questionar quem ela era
se ela tirasse o trabalho, que é uma parte desse questionamento que eu venho tido também. Então esse episódio dela caiu assim do universo na hora certinho que eu tava precisando dele. Ela começou a perceber que existiam formas mais simples até, que ela conseguia encontrar uma felicidade tão genuína quanto, tão gostosa quanto, que não era relacionado com algo do trabalho dela. Ela chegou na conclusão, nesse podcast, que o trabalho tinha ocupado um papel na vida dela de ser o fim, né? O produto final da existência dela aqui na Terra. E que, na verdade, essa não é a forma como ela gostaria de viver. A partir desse momento que ela conseguiu encontrar em outras coisas felicidade e se questionar quem ela era sem o trabalho, ela percebeu que, na verdade, uma forma mais saudável de viver é com o trabalho sendo o meio e não o fim. Então, o trabalho sendo a forma como ela vive e como ela usa as habilidades dela e como ela produz para conquistar o que ela realmente quer ou no futuro, o que ela realmente quer ser e o que ela realmente quer ter no futuro. Não sendo o trabalho sendo o fim, mas o trabalho sendo o meio pelo qual ela vai conquistar as coisas que realmente importam para ela e que ela realmente quer saborear na vida. E eu sinto uma coisa muito parecida comigo com isso, porque eu não sei vocês, mas eu tenho outras expectativas para minha vida a não ser produzir e trabalhar. Eu quero saborear a vida de uma forma muito mais intensa do que apenas trabalho. E eu, às vezes, ficava pensando em pessoas ou exemplos de pessoas que eu vejo que a vida delas é dedicada ao trabalho 100% e a pessoa só vive pra isso. E eu fico, gente, eu não quero ser assim, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero viver, eu não quero só produzir, eu não quero só trabalhar, eu não quero que só a minha energia seja gasta com trabalho nesse mundo. Pelo amor de Deus, tem muito mais coisa que a gente pode fazer nessa vida além de produzir. Então, se o trabalho é o meio, se o trabalho é o caminho, ele é o meio, ele é a forma que eu vou usar para conquistar o que eu realmente quero, que é, sei lá, viajar o mundo com meu marido, é ter uma casa com ele um dia, uma fazendinha pra gente plantar nossa horta, enfim, sabe, essas coisas, assim, sonhos que eu realmente quero conquistar e que eu quero viver, que eu quero saborear, e o trabalho vai me ajudar a chegar lá. Se o trabalho é o meio de eu chegar lá, então esse trabalho pode mudar quantas vezes for necessário, porque ele é apenas a forma que eu vou usar pra chegar onde eu realmente quero. O que eu realmente quero pode mudar, pode não mudar, mas o trabalho vai ser o que vai me levar até lá. Eu posso mudar de veículo para chegar no mesmo destino. Ele pode mudar quantas vezes eu sentir que é necessário. Ele pode mudar quantas vezes for necessário, desde que ele ainda esteja me levando para onde eu quero ir. Isso tira um peso grande de mim também. Porque é lá que importa, é onde eu quero chegar que realmente importa. A forma como eu vou fazer para chegar lá pode mudar quantas vezes for necessário para ser mais fácil, ou ser mais gostoso, ou ser mais prático chegar aonde eu realmente quero chegar. Aliado com tudo isso, eu percebi recentemente que fazia muito tempo que eu não ficava em silêncio. Porque eu estava sempre inserindo algum tipo de voz ou conhecimento, ou podcast, ou livro em todos os momentos da minha vida. Se eu tava no banho, se eu tava na academia, se eu tava antes de dormir, se eu tava lavando uma louça, eu tava sempre ouvindo alguma coisa, ouvindo um podcast, vendo uma série, vendo um vídeo no YouTube, tentando aproveitar a maior parte do meu tempo. Quando eu tava quieta, eu tava lendo, e ler também é uma forma de você inserir conhecimento pra dentro, né? E que eu tava precisando inserir mais momentos de silêncio no meu dia a dia. Que talvez eu estivesse até com uma dificuldade de encarar esse silêncio e de deixar ele reverberar o que ele talvez trouxesse, né? O silêncio é um pouco desconhecido, então talvez eu estivesse até com um pouco de dificuldade de deixar esse desconhecido chegar até mim, com um pouco de medo do que será que ele seria, talvez. Mas deixei acontecer, então eu comecei a inserir um pouco mais de silêncio na minha vida, então tomo banho agora sem música, algumas vezes sem podcast, pra deixar o meu cérebro, o nosso cérebro precisa de momentos em que ele vai processar as informações que a gente vive, que a gente ouve, que a gente colhe, que a gente sente, que a gente estuda. Ele precisa de momentos pra fazer ligações. E você precisa de momentos pra se ouvir também. E às vezes muito no silêncio que a gente se ouve. Eu sempre saio na rua com fone de ouvido e música. Comecei a fazer uma caminhadinha sem música.
pra ouvir os sons do lugar, ouvir as pessoas ao meu redor, ouvir o meu redor. Comecei a inserir, não muitos, mas alguns momentos de silêncio nos meus dias. Aí um dia desses, na semana passada, eu fui na academia e eu sempre ouço um podcast, alguma coisa na academia, e eu estava realmente sentindo a minha mente cansada de tanta informação que eu coloco pra dentro, o que eu adoro aprender, eu adoro ouvir coisas, mas eu tava precisando dar um tempo pra minha mente processar e ficar um pouquinho na dela. Então naquele dia, que foi depois de ouvir todas essas questões e insights e vídeos que eu contei aqui, naquele dia eu resolvi ficar um pouquinho mais em silêncio na academia e fazer o meu treino prestando atenção no treino, prestando atenção na minha respiração, sem um podcast. Eu fiquei um tempo em silêncio, depois eu coloquei uma música neoclássica de um compositor daqui do Quebec que eu sou apaixonada, que é só instrumental. Eu nunca pensei que eu seria uma pessoa treinando na academia com música neoclássica. Meu Deus do céu, mas enfim, né? Somos muito plurais e muito surpreendentes às vezes. De vez em quando eu uso um funk, de vez em quando eu uso um neoclássico, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, sabe como é que é? Então eu tava lá, ouvindo minha música, às vezes eu pausava, ficava um pouco de silêncio, e de repente, quando eu tava fazendo cadeira extensora, que eu tava fazendo um exercício de perna, a cadeira extensora que você estica assim o joelho pra ficar reto e depois dobra e tal, eu cheguei numa epifania, num insight, e eu comecei a chorar fazendo o exercício. Eu senti um alívio, um sentimento tão gostoso e as lágrimas rolando assim pelo meu rosto. E não tinha ninguém na academia, graças a Deus, então eu fiquei lá fazendo meu exercício chorando, feliz da vida, porque era uma lágrima gostosa, era uma lágrima de alívio. E aí eu vou explicar o porquê. Essas duas informações, a do vídeo do Instagram e a da Lela, e o episódio do podcast da Lela, e tudo isso que eu tava se sentindo, parece que fundiu assim no meu cérebro de uma vez só, e parecia que tinham saído fogos de artifício assim da minha cabeça. E eu comecei a chorar. Por quê? Eu me dei conta que... Eu até escrevi aqui, porque eu queria ler do jeito que eu escrevi, que ficou muito bom. Eu me dei conta que um dos motivos de eu ter escolhido trabalhar com redes sociais foi uma vontade inconsciente, imensa, absurda, de ser reconhecida e de ser validada a respeito de quem eu sou como pessoa. Eu imagino que isso tenha vindo do fato de que eu sofri bastante bullying quando eu era nova, eu desenvolvi uma insegurança muito grande em quem eu era a respeito disso, porque eu era sempre corrigida, eu era sempre pontuada como eu tinha que ser diferente pra ser aceitada, eu tinha que ser diferente, eu tinha que ser outra pessoa pra ser validada, pra ser aceita num grupo, participar de sei lá, pra, enfim, várias questões, assim, que eu senti como eu tinha que ser uma pessoa diferente, ou como a pessoa que eu era não era o suficiente para ser aceita e para ser reconhecida e para ser amada, que é aquela questão da neurociência que eu comentei aqui mais cedo. Então, de repente, ficou muito claro pra mim que eu busquei no meu trabalho nas redes sociais, e tem outras vantagens de trabalhar também, né? Tem essa liberdade geográfica e tal, mas enfim, mas que eu busquei justamente nas redes sociais essa busca pela validação externa, da validação das pessoas. Porque eu lembrei, na hora que eu tive essa sensação, esse insight, eu lembrei de quando eu conheci, né, youtubers, esse tipo de coisa, e eu ficava encantada como eles tinham pessoas, milhões de pessoas seguindo eles, milhões de comentários, e como eles eram amados, e como eles eram procurados, e como as pessoas faziam filas pra encontrar com eles, que eram pessoas que pareciam ser muito amadas e reconhecidas. Então eu busquei esse reconhecimento pra validar quem eu era. Mas hoje eu entendo que a única validação pessoal que realmente importa, ela tem que vir de mim. E eu já me valido como pessoa. Como pessoa, independente do trabalho, cara, eu acredito muito em quem eu sou, em quem eu tô me tornando. E isso me fez chorar na academia. Foi essa percepção de que eu procurei tanto por uma validação externa ali no Instagram e nas redes sociais, e coloquei isso até como um trabalho na minha vida, sendo que a única validação que eu precisava, eu já tinha. Eu já tenho agora. Talvez eu não tivesse antes, mas agora eu sinto que eu trabalhei o suficiente pra entender e me validar como pessoa. E ficar satisfeita com quem eu sou. É lógico que eu posso ser melhor, é lógico que eu posso conquistar mais, e a gente sempre pode, né, de certa forma. Mas eu já acho que eu me tornei uma pessoa que me faz feliz, que me orgulha. Eu me orgulho de quem eu me tornei e de quem eu tô me tornando. E eu não preciso que os likes e os salvamentos e os comentários me deem essa validação. Ela tem que ser minha. Se eu ficar procurando ela ali, esses biscoitos nas fotos que eu posto, eu vou sempre me decepcionar. Eu vou sempre procurar por mais. E elas nunca vão ser o suficiente, porque aquilo nunca vai trazer essa validação pra gente. Essa validação tem que vir de nós.
Eu não preciso das métricas do Instagram pra me dizer que eu valho a pena. E isso foi um alívio tão grande, que fez eu chorar na academia fazendo extensora. Chorar de alívio, chorar, e sinto até agora o sentimento, assim, gostoso que eu senti naquele dia. Eu espero que ele nunca vá embora. Eu até escrevi sobre ele no meu diário, porque, nossa, eu realmente espero que ele não vá embora. Que coisa boa sentir que eu não preciso que outras pessoas validem quem eu sou pra eu reconhecer que eu tenho valor como ser humano. E é lógico que é legal ter o amor das outras pessoas, né? Principalmente das pessoas que se importam com a gente, que nos amam, que gostam de nós. É lógico que é gostoso ser amado, mas se a gente não reconhecer o nosso valor, primeiro, a gente vai estar sempre mendigando o amor e a atenção das outras pessoas, porque vai estar sempre faltando o principal afeto, que é o nosso próprio. Ninguém nunca vai amar a gente do jeito que a gente precisa se gostar. E a gente não precisa se colocar num papel egocêntrico, num papel eu sou melhor do que todo mundo. Não é isso, é só reconhecer que você é uma pessoa que tem valor. E o que você faz ou decide fazer da sua vida em relação ao seu trabalho é independente de quem você é como pessoa ali, quando você desliga essa chavinha do trabalho e quem é você. Por que a gente tá tão acostumado a se reconhecer e a se apresentar e a se definir a partir do que a gente faz e não aquilo do que a gente é? A gente tem até dificuldade de definir e se apresentar sem falar o que a gente faz. O que a gente faz, a gente pode estar incluído no que a gente é, mas ele é apenas uma pequeníssima parcela de quem você é. Você é muito maior do que seu trabalho. E você é muito maior do que os resultados do seu trabalho. Que a gente tá numa máquina de apresentar resultados numéricos. E pro trabalho isso é muito importante. Mas o problema é a gente cair e achar que esses resultados numéricos que a gente entrega no trabalho são resultados numéricos que representam o nosso valor como pessoa. Eu percebi que eu tinha uns sonhos muito megalomaníacos, que na verdade eles até iriam me levar para um caminho que eu não gostaria de viver, e eu vou explicar isso pra vocês. E eu tinha esses sonhos megalomaníacos porque eu achava que eu precisava criar essa empresa imensa, esse negócio que iria revolucionar o mercado no Brasil, que ia salvar as pessoas, porque assim eu seria reconhecida. E eu teria deixado um legado que importa pro mundo. Gente, pelo amor de Deus, eu não faço questão de mudar a vida de ninguém, assim, de salvar a vida do Brasil. Eu faço o meu papel como pessoa, compartilhando o que eu aprendo, compartilhando o que eu sei. Mas esse fardo de ter que salvar um país, ou de ter que deixar um legado que importa, ou de ter que trabalhar com o seu propósito, são coisas muito pesadas, gente, pelo amor de Deus. O propósito da minha existência não é trabalhar. Não é. Eu tenho outras expectativas a respeito da vida que não são trabalho. Eu tinha vontade de ter uma empresa imensa que revolucionasse o mercado de intercâmbio, que eu até uma época chamava ele de Nubank das agências de intercâmbio, né? Porque a Nubank, ela é esse mercado, essa empresa que revolucionou o mercado financeiro do Brasil, né? E aí a dona da empresa é chamada pra falar em podcasts e ela é super reconhecida e validada e tal. Mas, gente, eu ouvi um podcast com ela é praticamente escrava do trabalho dela, assim, ela trabalha muito, ela tá sempre cansada, ela é funcionária da própria empresa que ela criou, e eu jamais gostaria de ir por esse caminho, porque como eu falei pra vocês, eu tenho outras expectativas da minha vida a não ser trabalhar, e eu quero que a minha vida seja, o trabalho seja uma parcela do que eu vou fazer pra viver a vida. Pra mim, viver não é necessariamente só trabalhar. Como eu já deixei bem claro aqui, isso é só uma parcela do processo. Eu quero aproveitar e saborear o mundo de outras formas, que não é só produzindo. Então eu tava indo por esse caminho, querendo talvez me tornar uma dessas pessoas, e me frustrando muito por pensar que eu não tava conseguindo chegar lá, sendo que na verdade eu acho que eu nem queria. O que eu queria era o reconhecimento de ser uma pessoa que fez algo incrível, que fez algo grande, que mudou a vida das pessoas, mas eu não faço questão. Não faço questão, eu quero viver a minha vida em paz. Eu quero ter um trabalho que me ajude a conquistar o que eu quero conquistar, que me ajude em termos de recursos financeiros, que também seja um trabalho que eu goste de executar e que eu fique feliz. Obviamente quero trabalhar com alguma coisa que também eu goste de fazer, né? Não é como se agora o trabalho fosse ser assim, foda-se o trabalho, qualquer coisa, eu vou fazer qualquer coisa só pra ganhar dinheiro. Não.
Mas eu posso pensar no trabalho sem tanto peso, sem ele ser o propósito da minha vida, sem ele ser o que vai me completar e o que vai me satisfazer como ser humano. Eu posso trabalhar com alguma coisa que eu gosto e que vai me dar dinheiro, e eu posso mudar a forma como eu trabalho para continuar, para chegar onde eu quero, e fazer um trabalho legal, um trabalho que reverbere na vida das pessoas, que seja um trabalho honesto, obviamente, que seja um trabalho que me faça feliz, que faça bem para outras pessoas, que sirva a outras pessoas, né, que transborde ao meu redor. E eu acho que isso não é uma coisa difícil de fazer. Você não precisa ter um trabalho megalomaníaco, que tem zilhões de empregos, que tem um prédio na Avenida Paulista e que é uma empresa imensa aberta para bolsa, para ser um trabalho que reverbera positivamente na vida das pessoas. Pode ser um trabalho super simples, enxuto, nada elaborado, complexo como essas grandes CEOs, whatever, de empresas enormes, e ainda assim gerar um impacto enorme na vida das pessoas. Você pode ser um funcionário de uma empresa e gerar um impacto na vida das pessoas. Aquilo, se te faz bem, já gera um impacto incrível. Porque se você tá bem, você deixa as pessoas ao seu redor também vão se beneficiar do seu bem-estar. O seu companheiro, a sua família, seus filhos, seus pais. Então, a gente não precisa ter essa ideia megalomaníaca de trabalho para validar o nosso valor ou para conquistar o que a gente quer. Obviamente que cada um vai atrás dos sonhos que quer e não tem nenhum sonho que tá errado. Se você quer ser a pessoa megalomaníaca da empresa complexa, justificada e abrir pra bolsa, vai na fé, mas vai porque você realmente quer. Não vai sendo levada pelo seu inconsciente buscando uma coisa que talvez nem faça sentido pra você, como era o meu. Eu até me lembrei de uma frase do Jung, que ele fala assim: até que você faça o seu inconsciente consciente, o seu inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Essa fase faz muito sentido pra mim, porque se eu não tivesse tido essa percepção, talvez eu continuasse buscando algo que nunca ia me levar pra onde eu realmente gostaria de chegar. Juntando essas duas coisas, esses dois insights, o insight que eu procurava validação de quem eu sou nas redes sociais e o insight do trabalhar ser um meio, né, um caminho, agora eu tô revendo as minhas escolhas profissionais, as minhas decisões profissionais, eu estou procurando entender o que eu realmente preciso fazer e o que eu preciso abandonar para chegar onde eu quero, sem pautar essa escolha nessa necessidade de reconhecimento pessoal através do trabalho e sem colocar no trabalho a expectativa de satisfação da minha vida como um todo. O propósito da minha existência não é trabalhar. E a gente pode cair numa pegadinha muito grande de que qual é o seu propósito? Trabalhe com o seu propósito. Você tem que trabalhar com o seu propósito. Gente, isso pode ser uma pegadinha enorme, tá? Porque nenhum trabalho vai te completar. Às vezes o seu trabalho vai ser o veículo ou a forma que você vai ter para chegar de fato no seu propósito, e o seu propósito não é necessariamente a ver com aquele trabalho. Então não fique achando que você tem uma vida desprezível porque você não trabalha com o seu propósito. E às vezes você nem sabe qual é o seu propósito. O meu propósito hoje, eu acho, de verdade, que é aprender vivenciar o máximo que eu puder do mundo ao lado do meu marido. Eu adoraria viver isso. Conhecer outras culturas e viver o máximo que eu puder do nosso planeta, que tem experiências pra gente viver pro resto da vida, que ensinam muito sobre a vida, sobre pessoas, sobre culturas. Eu tenho uma sede muito grande de ver o mundo e de deixar esse mundo me transformar como pessoa. Então, pra mim, o meu trabalho tem o papel de me ajudar a chegar lá. Aquele é o meu propósito. Aquele é o lugar que eu realmente quero chegar. E ter uma casa pra voltar também é um objetivo meu, que o meu trabalho vai me ajudar a construir. Independente de qual esse trabalho seja. Pode ser que uma hora dessas eu resolva ter um emprego super tradicional, se eu achar que isso é relevante pra me ajudar a chegar onde eu quero. Pode ser que eu transforme completamente o trabalho que eu tenho empreendendo, continue empreendendo, mas empreenda com uma coisa completamente diferente pra me ajudar a chegar onde eu quero. E sentir que eu tenho essa liberdade e que essas mudanças não vão afetar o meu valor como pessoa é muito satisfatório. É um alívio muito grande, é muito bom. Nenhum trabalho vai te completar, e isso é um perigo de acreditar, porque esse não é o papel do trabalho. Nenhuma pessoa vai te completar, ser nômade não vai completar ninguém, e eu acho importante eu dizer isso aqui, porque tem muita gente que assiste isso aqui porque quer ser nômade e acha que a vida é incrível. Gente, a vida nômade é uma vida como qualquer outra, com altos e baixos, não é uma vida extraordinária e não é uma vida comum, ela é uma vida. A vida de ninguém é extraordinária demais ou ruim demais, ela é uma vida. A vida é normal pra todo mundo, com altos e baixos. E aí você escolhe o tipo de vida que você quer viver,
faz o que você pode pra você chegar lá. Nenhuma pessoa, nenhum relacionamento vai te completar, porque nós somos seres incompletos por natureza. E essa falta que a gente sente às vezes, eu acho que faz mais sentido a gente pensar nessa falta como parte da nossa completude. Porque é essa questão da gente achar que tem alguma coisa que falta, ou a gente buscar entender algo que a gente gostaria de viver, buscar uma experiência nova, que faz com que a gente se mova muitas vezes. É essa falta que faz com que a gente busque mais, experiencie mais, vá atrás mais de outras questões e outros aprendizados e outras experiências no caminho dessa busca, fazem a gente entender mais quem nós somos. É importante entender que essa falta faz parte de nós e que é uma falta legal que faz a gente se mover e buscar coisas novas, que faz a gente aprender cada vez melhor quem nós somos, mas que a gente não precisa necessariamente satisfazer essa falta completamente para sermos seres humanos completos ou felizes. Tem até um vídeo da Jujut, não sei se você conhece a Jujut, ela não faz mais vídeos no YouTube, mas ela tinha um canal incrível e é um vídeo que se chama A Parte Que Falta, que eu não vou ler aqui, eu não vou falar aqui, não vou falar mais, porque eu acho que vale muito a pena ver, que é justamente sobre isso. Como essa parte que falta também faz parte de quem nós somos. E a gente não pode cair na ilusão de que a gente precisa estar sempre completando isso para sermos completos de verdade. Nós somos completos com essa parte que falta, que faz a gente se movimentar. E é importante ter essa consciência. Senão a gente não sente que tá tudo bem do jeito que tá, que a gente pode buscar mais sempre, porque a vida também é uma busca, né? É uma jornada que a gente vai sempre aprender mais e pode conhecer mais e pode viver mais, mas que a gente não precisa dessas coisas para realmente sermos felizes ou sermos amados ou sermos completos. Esse episódio foi uma grande brisa, mas eu espero que essa brisa tenha feito sentido pra você de alguma forma. Pra mim, tudo isso fez muito sentido recentemente. Agora eu estou nesse processo de repensar como eu vivo neste momento, como eu preciso levar o meu trabalho daqui pra frente pra ele ficar cada vez mais alinhado com onde eu quero chegar e com quem eu quero ser no futuro. E eu espero que ele te faça pensar um pouquinho também e te traga algum insight interessante. Deixa aqui no Spotify, nos comentários, como esse episódio reverberou aí dentro, se ele trouxe algum insight, se ele trouxe algum alívio ou um questionamento ou qualquer coisa, pode ser até uma coisa que você não gostou de ouvir, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, tanto no Spotify quanto no YouTube, você pode deixar. Avalie o podcast no Spotify, você dando ali assim as 5 estrelas e seguindo o podcast, isso é muito bom pra mim, me ajuda muito como criadora de conteúdo. E no YouTube também você pode seguir o canal, você pode deixar um like no seu vídeo, deixar o seu comentário, que eu vou gostar muito de conversar com você, ouvir como as minhas questões podem fazer parte das suas questões também. Um beijo e até o próximo episódio.